Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada coisa tem seu tempo, mais confiança e menos ansiedade. Deus está trabalhando. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Dai-nos força nesse dia, Senhor. Afasta o medo, a insegurança, a desconfiança e remove todos os sentimentos ruins. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que eu possa saber ser agradecido, para que eu possa ter entendimento e sabedoria. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus e a nossa confiança. O tempo, não existe nada que a gente possa fazer para que ele pare de passar, para que ele pare de seguir em frente. O tempo, ele não volta atrás, assim como as nossas palavras, assim como os nossos atos. Então, é muito importante que a gente entenda que muitas vezes o tempo, ele vai simplesmente acontecer independente do que nós queremos, pensamos ou sentimos. Porque o tempo, ele segue a lei de Deus. E não existe nada que o tempo todo ele esteja em cima, que em algum dado momento ele não vá cair. Só que a questão não é o momento que a gente cai, mas como a gente cai. Quando a gente tem a confiança em Deus, a gente sabe que as nossas quedas elas não são definitivas, que aquele curto período de tempo é para que nós possamos aprender alguma outra coisa ainda muito maior, para que nós possamos alcançar lugares ainda maiores. Porque se a gente chega sem passar por nenhuma tribulação, por nenhuma provação, muitas vezes a gente vai achar que o que tem acontecido é por mérito nosso, e não pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus, ele não tolera isso. Ele não tolera que ninguém roube a sua glória. Ele não tolera que as pessoas acreditem que tudo que elas fazem é por mérito dela, por esforços dela, pelas coisas que aconteceram com elas. E não funciona assim. E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando o nosso relógio ele está desalinhado com o tempo de Deus. Vou dar um exemplo para você. Se você senta num ponto de ônibus e você sabe que de hora em hora aquele ônibus passa e você tem um relógio, você sabe que não importa o que você faça, ele vai passar exatamente de hora em hora. Não existe o que possa ser mudado para isso. Então, muitas vezes, nesse meio tempo, você pode sair chupar um sorvete, pode sair fazer alguma outra coisa e chegar exatamente no horário certo. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você saber que o ônibus passa, mas não ter essa informação do de hora em hora. Então você fica o tempo todo alerta, o tempo todo procurando, o tempo todo esperando, não consegue aproveitar nada da vida. E é justamente isso que a ansiedade faz. Ela rouba toda a tua atenção, como se algo fosse acontecer, e vai, mas no tempo que não vai acontecer. Então é aquele eterno estado de alerta. Grande maioria das pessoas vivem nesse estado. Por quê? Porque elas não têm a capacidade de estar alinhado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sempre avisando as coisas. Vou dar um exemplo disso dentro da Bíblia, na vida de Jesus. Quantas vezes Jesus disse que não voltaria ao Pai? Os discípulos, eles simplesmente não conseguiam entender aquela mensagem. Eles não queriam aceitar aquilo. Poxa, mas de novo esse cara falando isso. E quantas vezes Deus muitas vezes não coloca uma situação dentro do teu coração e que você fica o tempo todo tentando fugir dessa situação e no fim ela vai acontecer. Não adianta, a questão toda é em qual tempo. Se eu aceito aquilo e começo a me preparar, quando acontece eu estou muito mais tranquilo, estou muito mais capacitado, estou muito mais apto. É a diferença entre uma prova surpresa e uma prova que o professor disse e você teve tempo para estudar. E querendo ou não, na Bíblia tem todas as respostas de todas as perguntas, de tudo aquilo que Deus fala, de tudo aquilo que Ele é, de toda a forma que Ele procede. Então muitas vezes a gente vive como se sempre fôssemos pegos de surpresa pela vida, mas a questão toda é que nós mesmos simplesmente desprezamos. Lá em 1 Pedro 5, versículo 7, a palavra diz assim: lancem sobre ele
toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Deus, Ele tem cuidado de nós. Então não tem sentido não confiar nele. Não tem sentido continuar com esse sentimento de ansiedade. Sempre que você sentir ansiedade, isso é um alerta, acende uma luz vermelha dentro do teu coração. Tá, como eu combato esse sentimento? Número 1, oração. Oração é sinal de intimidade com Deus. E oração não precisa ser ficar 1 hora orando, não. Eu acho que para Deus mais vale você ter diversos momentos de oração durante um dia, que é conversar, agradecer, ouvir um louvor, meditar na palavra, pensar em Jesus. Tudo isso é uma forma de oração. Tudo isso. Então, a partir do instante que a gente começa a trazer Deus para dentro da nossa vida, o nosso relógio, ele começa a saber que o ônibus passa de hora em hora. Ele começa também a entender que muitas vezes o ônibus ele pode atrasar um pouquinho, mas ele sempre vai vir. E toda vez que ele atrasa, não é culpa de ninguém. E não vai fazer diferença nenhuma. Essa ideia que as coisas têm que acontecer tudo exatamente como a gente acha, no nosso tempo. E o que é curioso é como quando a gente vive fora do tempo de Deus, tem um sintoma e um indicativo que ele é assim, é exato. E que indicativo é esse? Que a gente fica querendo sinais de Deus. É como se eu quisesse olhar no fim da rua, lá no finzinho, e ver um ônibus apontando. Falar, lá, eu acho que ele tá vindo porque eu tô vendo lá no fundo um ônibus. E quantas vezes a gente não fica pedindo sinais para Deus sobre as coisas? Ou a gente olha num relógio e um número se repete. Ou você ouve uma música num lugar e tá tocando em outro. Ou você sonhou com uma coisa e no outro dia você viu. E aí a gente começa a tentar forçar uma situação como se aquilo fosse Deus. Agora Deus precisa de um número de relógio, precisa de uma repetição para falar, olha, eu sou Deus. Não precisa olhar para todo o universo, para tudo que existe, não. Não, eu sou Deus porque eu gosto de deixar easter eggs, né? Eu gosto de deixar pistas. Cara, isso é filme, isso é ficção. Deus, ele não faz as coisas desse jeito. Quando Deus vai fazer algo assim, ele simplesmente faz. O que tiver planejado, ele não precisa ficar largando pista para os outros entenderem, não, porque quem tiver na sintonia de Deus está entendendo tudo que está acontecendo. É você poder ligar um rádio em qualquer lugar que você tiver e sintonizar em uma estação, você vai ouvir a mesma música, não importa onde você esteja, onde o rádio pegar, a sintonia é a mesma. E é justamente isso, todos nós que estamos alinhados com os pensamentos de Deus e com o Espírito Santo estão recebendo essa mesma rádio, essa mesma frequência, né? Vamos usar o termo que a gente gosta, essa energia. E isso tem alinhado a nossa vida e removido de nós toda a ansiedade. E Deus, ele sempre está trabalhando, porque Deus, ele não dorme. Deus, ele não fica parado no ponto. Deus, ele não se cansa. O único momento que a gente percebe que Deus parou de trabalhar foi quando, após ter feito tudo que ele tinha feito, ele parou para admirar aquilo que ele tinha feito. Ele descansou. E é exatamente isso, na nossa vida nós temos que ter aquele tempo de apreciar as coisas que Deus deu, apreciar o que nós fizemos junto com Deus. Nós necessitamos desse tempo. Senão a vida ela começa a embolar um dia no outro e aí perde todo o sentido. Esse querer aproveitar demais. E é curioso, né? A gente às vezes tem uma semana que ela é um pouco mais difícil e no final de semana, ao invés da gente descansar, a gente coloca coisas que não impedem que a gente descanse. A gente pega aquele resto de cansaço, vai lá e bebe, vai lá e faz alguma coisa que acaba de destruir o outro dia inteiro. E aí a gente simplesmente dá uma amnésia no final de semana e empurra para outra semana. Amnésia, empurra, amnésia, empurra. E aquele comportamento repetitivo chato. Depois você não quer que durante a semana você fique ansioso? Ou fique triste muitas vezes? Porque uma coisa é fato. A alegria que nós sentimos não é nossa. A alegria que nós sentimos é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus perto do nosso corpo. Por quê? Porque nós oramos e chamamos esse Espírito para perto de nós. Ah, mas eu nunca sinto alegria, eu tô sempre triste, eu só fico feliz quando eu bebo. É claro, quando você bebe, você induz teu corpo a sentir algo que não existe.
Por isso que chama uma droga, existe uma alteração química. Ela simula aquilo que Deus faz você sentir? Simula. Mas qual é o preço disso? O preço é a sua vida. Por isso que Deus fala na palavra que o salário do pecado ele é a morte. Então não existe nada que a gente simule as coisas boas que Deus faz que no fim não vai nos causar a morte. Ela vai tirar a nossa vida, ela vai tirar a nossa paz, ela vai tirar tudo. Principalmente ela vai tirar as boas lembranças da nossa cabeça. Você não vai lembrar de nada. Para e pensa nos teus finais de semana que você saiu e se divertiu, entre aspas. Veja se você consegue lembrar de alguma coisa. Eu acho que a única coisa que você lembra é se você pegar o extrato do teu cartão ou do dinheiro que você gastou, quanto você gastou nisso. E o quanto de recurso você já não gastou que poderia ter comprado coisas, bens duráveis ou ajudado outras pessoas ou não está em dificuldade como você está em agora. Pensa nisso, quantas coisas. Lá em Eclesiásticos 3, versículo 1, a palavra diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus ele já deixou muito bem claro que tem um tempo certo, não é o meu tempo, não é o teu tempo. O tempo certo é o tempo de Deus. E o tempo certo é para cada propósito. Você já parou para pensar o que é o propósito? O propósito é a razão. A razão de quê? A razão de que Deus te fez. Por que Deus te chamou à vida? Qual é o teu propósito de estar vivo? O propósito está muito ligado com aquilo que a gente consegue fazer sem precisar estudar. É aquilo que a gente faz com amor sem saber por que faz. É aquilo que a gente faz e sente feliz fazendo. Claro que tem coisas que a gente sente feliz, entre aspas, fazendo, só que aquilo é induzido pela própria ação. A coisa que a gente tem propósito é muito curioso. Tem uma coisa que a gente percebe, que quando a gente está fazendo algo que é do nosso propósito, o tempo passa e a gente nem percebe. Deus ele diz que nos últimos dias o tempo seria abreviado. O que é abreviação? É encurtar. Então muitas vezes você não vai perceber enquanto você estiver fazendo o teu propósito o tempo passar. Você está tão conectado, você está tão ligado com aquilo que o tempo simplesmente passa. A hora que você vê já foi cumprida aquela atividade. É como se o Espírito estivesse conduzindo a tua vida, estivesse ali cuidando do teu coração, dos teus pensamentos e de tudo aquilo. Isso é muito interessante e é muito curioso. Eu tenho um estado, quando eu faço programas de computador, que eu gosto sempre de estar ouvindo louvor. E como eu sei que eu estou dentro do meu propósito, quando eu não escuto mais a música, apesar dela estar tocando, eu estou tão imerso, eu estou tão envolvido naquilo que eu estou fazendo, que eu não percebo nada à minha volta. É como se só existisse aquele momento e aquilo. É como se aquilo exalasse da minha alma todo o conhecimento. Você não para nem para pensar no que você está escrevendo nem nada. Aquilo simplesmente flui. Eu gosto muito de olhar Chico Xavier. Uma pessoa simples, uma pessoa que não vou olhar qual espírito de repente que estaria nele, se era de Deus, se não era, não vou entrar nesse mérito. Mas é notório que ele tinha a habilidade de simplesmente transpassar aquilo que o espírito dizia para ele. Não teria como ele ficar inventando todas aquelas frases, todas aquelas palavras simplesmente da cabeça dele, porque nós não funcionamos assim. Então ele sabia canalizar e sabia ser obediente e ouvir e fazer. Dentro do propósito dele, eu tenho certeza que ele cumpria. Agora eu não vou entrar no mérito se é a parte que eles interpretam, o nome que eles dão e tudo aquilo. Eu deixo livre para cada um acreditar naquilo que ele faz. Eu sempre deixo posicionado a minha opinião sobre as coisas, e esse direito eu tenho. Eu sempre atribuo todas as coisas a Jesus Cristo. Eu jamais roubaria a glória dele colocando isso em qualquer um. Primeiro porque todos usaram o nome de Deus para falar de Deus. Todos usaram a glória de Deus. Agora eu vou atribuir o nome de uma pessoa no lugar de Deus? Não faz o menor sentido. Tá, mas ele é um bom exemplo de você olhar, pega um vídeo, dá uma olhada e observa para você ver. Existe alguma coisa na sua vida que você demanda tanto amor que você faz e que o tempo passa e que você nem percebe? Aquela atitude, ela não te deixa irritado, ela não te deixa frustrado. Você percebe que você não precisa ficar decorando, não precisa ficar estudando. De repente, no começo, você pode até ter tido uma certa dificuldade, porque o que dificulta a gente, essa conexão que a gente tem, é justamente o questionamento.
Quando eu não aceito aquilo que Deus diz, a conexão ela é rompida. Quando eu simplesmente aceito e trabalho, legal. Muitas vezes a gente fica procurando o caminho mais curto ou deixar a atribuição para outra pessoa. Se o Espírito for te usar, ele quer usar você, não quer usar o outro. E você às vezes está com preguiça. Ah, não, mas sabe, fica arrumando desculpa para não cumprir o propósito. Então, a hora certa, você precisa estar dentro do teu propósito. A ansiedade, já ficou muito bem claro qual é a razão. Você precisa simplesmente trabalhar sobre esse sentimento que você tem vivido. E saber aceitar, que independente do tempo, as coisas vão acontecer, que o Deus que a gente serve é o nosso Pai, é o Deus que a gente ama, que Ele está sempre conosco, enquanto a gente chama Ele para estar conosco. Quando a gente coloca Deus dentro da nossa vida, Ele não sai, ao menos que você o convide para sair. Amém? Então, que Deus possa realmente tocar o seu coração com essas palavras, que essas palavras elas possam fazer sentido. Esquece os sinais, esquece o teu tempo, esquece os teus interesses, esquece tudo. Do teu jeito, do meu jeito, do jeito que é o que a gente aprende desde criança, não funciona. Só gera sofrimento, dor, angústia, tristeza. E não existe nada mais triste que um homem longe do seu propósito, porque você não vai pegar nenhum tempo desse tempo abreviado. Nos últimos tempos vai ter sofrimento, vai ter muita coisa ruim. Mas quem tiver com Deus não vai passar por nada disso. Apesar de à sua volta todas essas coisas estão acontecendo, dentro de você, o Criador ele reina dentro do teu coração e cria um lugar totalmente especial. Um lugar totalmente seu. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.